Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre o ED, né, em exames contrastados em radiologia geral, nós vamos hoje, nessa terceira aula sobre o ED, falar sobre as patologias relacionadas, ok? Então, é de suma importância para o profissional das técnicas radiológicas conhecer as patologias relacionadas ao estudo do sistema digestivo alto, tá? Por meio da serigrafia do esôfago, estômago e duodeno. Conhecê-las vai ser algo que vai nortear a conduta na execução do exame e vai tornar para você mais fácil a forma de realizá-lo. Então, o que é o refluxo gastroesofágico? Então, o paciente tem essa queixa, a hipótese diagnóstica de refluxo gastroesofágico, tá? Ele pode ser por alguns fatores. Tá? No nosso exame, o que acontece? O paciente com o estômago cheio é o retorno do alimento ou do líquido do estômago para o esôfago. Tá? Ele tem alguns agravantes porque o suco gástrico ele é ácido e a parede, tá, do mucosa do estômago é mais resistente do que a parede que reveste o esôfago. O refluxo causa queimação e dor retroesternal. Ele pode causar várias lesões no esôfago do paciente. Vemos aqui em criança, bem comum, normalmente às vezes por ser inflamação, então um refluxo bem grave aqui. Então, aqui paciente já adulto, aqui criança, tá? Então a criança depois de mamar, ela deve ficar cerca de pelo menos meia hora, né, ereta no colo do pai ou da mãe, para que o estômago venha esvaziar, ela não venha ter o refluxo e acabar tendo uma broncoaspiração. Essas crianças têm pneumonia de repetição e um dos quadros, uma das hipóteses é o refluxo, porque durante o sono ela aspira o refluxo e o seu pulmão vai sofrendo com a acidez do suco gástrico. Aqui um histórico aqui de uma criança, um R de 65 dias, né, com hérnia hiatal e com deslizamento, tá? O esôfago dela bem irregular. E aqui uma estenose congênita, tá? Nasceu com essas estenoses no esôfago. Anéis esofágicos, né? Esse aqui é o anel de Schatzki. É uma membrana, tá? Você pode ver essa imagem de endoscopia aqui. Aqui é a cárdia. Ela dá sempre, geralmente, na parte distal do esôfago. E ela faz essa pequena imagem aqui, tá? A falha de preenchimento, porque esse anel está em volta do esôfago, ele não tem esse preenchimento. Então, aqui mostra que é um anel de Schatzki. A calásia. A calásia da cárdia, ela é uma alteração neuromuscular, onde a região aqui da cárdia, ela perde esse movimento, tá? E o que acontece aqui? Ao alimentar-se, o paciente tem dificuldade de passar o alimento por essa região. Então, esse estreitamento aqui, ele é por uma deficiência neuromuscular. E a calásia mais clássica das disfunções motoras do esôfago, né? O que ela ocorre aqui? Depois ela faz o aumento, né, do esôfago, podendo até mesmo confundir com mal de Chagas. Tá? A principal queixa do paciente da calásia é a disfagia e a dor retroesternal também. Tá? Imagens aqui, então veja o estreitamento. O paciente tem até dejeto aqui, resíduo alimentar, porque ele se alimentou, o alimento não passa com facilidade, olha só como é bem estreito. Isso aqui fica e acaba decompondo no esôfago. Então é bem sério. Mais um caso aqui. Ela também pode ocorrer por um tipo de cirurgia, como o tratamento do refluxo, onde faz a fundoplicatura, pega o fundo do estômago e passa ao redor aqui, para que não venha ter o refluxo. Então pode ser que uma das complicações pode ocasionar isso aqui, o estreitamento, ok? Mas esse estreitamento
pela manipulação cirúrgica. Normalmente a calase ela já será a perda, okay, uma perda dada por uma deficiência neuromuscular. Mais algumas imagens aqui. Nesse paciente aqui, você nota que nem passa nada. O paciente está com tá com um copo de bário com água aqui e não passa. Veja aí. Com um copo que não passou, foi possível documentar as oblíquas, né? Veja a posição em oblíqua, em AP, laterais. E aqui, quando começou com uma pequena manobra, começou a esvaziar, mas muito lento. O tratamento seria, em alguns casos, por endoscopia, fazer a dilatação dessa região. Bom, a hernia de hiato. A hernia de hiato é quando parte do estômago sobe para o tórax, vem acima do diafragma. Então você vê aqui o fundo gástrico subiu, aqui a transição da cárdia, ok? Estômago. Então a hérnia, o que é a hernia de hiato? É a protusão do estômago através do orifício pelo qual o esôfago atravessa o diafragma para penetrar a cavidade abdominal. Através de um raio-x simples de tórax, você percebe esse nível aqui aéreo, que é nada mais, nada menos do que a porção do estômago que está no tórax. Então a hernia de hiato tem 4 classificações básicas, que é tipo 1, né, que é hernia de hiato deslizante, apenas a cárdia vai para o tórax, é o tipo mais comum. Então sobe um pouquinho. Paraesofágico, a junção gastroesofágica, né? Ela está numa posição normal, porém parte do fundo, né, vai para o tórax, bem rápido. Tipo 3, junção gastroesofágica no tórax, juntamente com o fundo, então todo o fundo gástrico subiu. Essa aqui é rara, sobe aqui tanto a transição com a parte do estômago, e essa aqui sobe o que? Só o fundo. Veja que a transição está no lugar e o fundo gástrico subiu. E o tipo 4, que é o volvo, né? Aqui é o diafragma. O que aconteceu? A eventração. O estômago subiu totalmente para o tórax. Então nós temos aqui a junção gastroesofágica, a região herniada e mais um tipo de hérnia aqui. Mais uma vez aqui na documentação do raio-x. Então aqui é a transição e você nota aqui o fundo, porque tem um relevo aqui que não é próprio do esôfago, não é o tecido do esôfago. E nós podemos identificar aqui que isso aqui é uma hérnia de hiato. Veja aqui novamente a transição e aqui o fundo do estômago, evidenciando uma hérnia de hiato. Mais algumas imagens. Ó, outra hérnia de hiato aqui. Divertículo de Zenker, tá? Então ele também é conhecido como divertículo faringoesofágico. É um divertículo da mucosa na parede posterior da faringe, logo acima do músculo cricofaríngeo e abaixo do músculo constritor inferior da faringe ou do esfíncter esofágico superior, que é o início do esôfago, tá? É o divertículo mais comum do esôfago, ocorrendo geralmente após 60 anos de idade. Então ele recebeu esse nome em 1877 pelo patologista alemão Friedrich Albert von Zenker. Então foi batizado com o nome dele. Então o divertículo de Zenker, lembra da fase da deglutição? Fase alta, oblíqua posterior esquerda. Veja aqui essa saculação, mantendo no pé, e realizar aqui, nesse caso dessa hipótese diagnóstica, a radiografia em perfil. Por quê? Você vê que está bem anterior aqui, bem sobreposto. Aqui você nota essa saculação e aqui você vê essa saculação na região posterior, evidenciando aqui que é um divertículo de Zenker. O divertículo de Killian-Jamieson, ele dá também na mesma altura do divertículo de Zenker, porém nós vemos ele na forma lateral, tá? Então somente em 25% dos casos ele ocorre bilateralmente. Geralmente ele vai ser evidenciado de um lado só.
Então, aqui o Zenker, posterior, nós vemos a sobreposição aqui. Aqui o Killian, ele é anterolateral, então ele vem para a região anterior e no AP lateral. Então veja a importância de conhecer essas patologias. O divertículo gástrico também trata de uma saliência na parede gástrica. Então aqui tem essa saliência onde nós notamos que é o divertículo, é o divertículo na região do estômago. Ok? Mais um aqui, veja. O divertículo duodenal. Então, em qualquer parte do duodeno também pode ocorrer esses divertículos. Tá? Ou são divertículos periampulares, são abaulamento da parede. Né? Então, a parede do duodeno, ele sofre esse enfraquecimento, faz esse abaulamento que cria essa saculação, que é chamada de divertículo. Então, aqui nós vemos alguns aqui, 2 nessa região, notamos um outro aqui também, ok? Adenocarcinoma duodenal. Então, o carcinoma primário de duodeno, excluindo da região da ampola de Vater, é extremamente raro. Tá? Então, esse caso aqui foi um caso bem raro, o paciente fez o exame de ED. O contraste não fluía. Veja aqui essa falha de enchimento, depois todo o trajeto normal. O que aconteceu aqui? A paciente tinha um caso, uma senhora, tá, de 65 anos, perda de peso, muito vômito. Quando fizemos o exame foi realizado, percebemos essa demora no esvaziamento e por algumas manobras conseguimos identificar essa lesão. Tá? Então veja aqui nas primeiras imagens, parou aqui o contraste, até que nós conseguimos fazer passar e nos mostrar essa imagem. O megaesôfago, né, é alargamento grave, tá, do esôfago, pode ser causado tanto pela aquelásia como pela doença de Chagas, como das síndromes de Marfan e de Ehlers-Danlos. Eventração diafragmática, né, é a herniação de todo o estômago para a região torácica. Veja que essa imagem está com contraste, então tem todo o volvo aqui, está rotacionado, e o estômago dentro do tórax. Imagem em PA, imagem lateral. Um outro caso aqui, da eventração diafragmática, ou volvo, né, gástrico, aí, a herniação de todo o estômago para o tórax. Uma formação do ângulo de Treitz. Então, o paciente, você fez o exame, tá? E você nota que a posição do ângulo de Treitz está fora, não está do lado esquerdo do paciente, está do lado direito. Úlcera péptica, você vê que tem todo o relevo, e aqui você vê essa falha, provavelmente a ferida da úlcera. Gastrectasia. A gastrectasia é a dilatação anormal do estômago. Então veja, paciente aqui idoso, né? Veja o tamanho do estômago dele. Isso aqui, esses pontilhados também estão dentro do estômago. O paciente está ortostático. Paciente com um copo de banho e uns 2 copos de água, não foi possível para preencher. E aqui o seu bulbo, né, primeira porção do duodeno, que é o bulbo duodenal. Então a gastrectasia, ela é a dilatação, tá, anormal, exacerbada do estômago. Bom, também o ED ele é utilizado para fazer alguns controles nas cirurgias de redução de estômago. Okay? Então tem a cirurgia do tipo bypass, a gastrectomia vertical, tem a banda gástrica ajustável, que é esse equipamento que fecha o estômago, tá? Parte do estômago. E temos o switch duodenal, que é
parecido com a vertical, porém tira aqui o corpo do estômago, né? E faz a transposição aqui. Mantém o duodeno aqui e as duas se encontram aqui embaixo. Aqui é um controle, tá? Paciente com a cirurgia ainda com esse anel aqui. Então, nessa cirurgia aqui é importante ver a passagem por este anel, ok? Sempre uma imagem em AP, uma imagem anterior vista de frente, uma imagem em oblíquo posterior esquerda e uma imagem em perfil. E este aqui é o estômago, é o volume que ficou do estômago, cerca de 50 ml. Ok? Então, são também nossas referências, estudo. Espero que você tenha gostado dessas nossas primeiras aulas sobre o ED. Que você possa pausar também para ler um pouco mais os textos, tá? Veja quantas vezes quiser e for possível essas aulas. E eu te aguardo na nossa próxima aula falando sobre o trânsito intestinal. Então, até mais.